Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos conversar com a pessoa que vem mudando a forma de se comunicar em Belém. Priscila Castro, jornalista, empresária sim, e está à frente do Momento Destrave. Seja bem-vindo, Priscila. Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui podendo falar desse projeto que eu considero até um filho, que é o Momento Destrave. Pô, legal. E aqui também, Issa de Alexandria, né? Nem nos conhecemos, né? Acho que quase sócia do podcast. Seja bem-vinda, Issa. Eu não preciso apresentar ainda. Astróloga, empresária, jornalista, o que mais? Não, acho que é isso. Mãe, né? Mãe da Flor. Mãe da Flor. Seja bem-vinda, Issa. Obrigada. E hoje vamos falar de quê, Issa? Então, a gente vai falar sobre comunicação, que eu nem gosto de falar sobre esse assunto. Tá aqui à toa, foi sem querer. É, foi sem querer. Caiu aqui, tropeçou e caiu sentado. E a pergunta central: como a comunicação pode transformar a vida de uma pessoa / empresário? Como, Priscila? A comunicação, ela é um fator de transformação. Desde que o mundo é mundo. Desde a evolução da nossa espécie. Então, não dá para ignorar. Hoje se fala muito em comunicação, no poder da oratória, mas porque em algum momento ali pode ter se perdido essa potência. Mas é o fator mais determinante das nossas vidas. E eu estou falando em comunicar, não só falar. Estou falando em comunicar pelo olhar, pelos gestos, pela roupa, pela forma que a gente se comporta. Isso tudo é comunicação. Na verdade, tudo comunica, Tudo né? comunica. O local que tu estás, a forma que tu anda, o jeito que tu falas. O silêncio comunica. Cara, Exatamente. tá profundo. Eu tô sentindo que hoje vai ser profundo. Tá 2-1 aqui. O silêncio comunica. E Issa, comunicar vende? Vende mais? Eu aprender a comunicar? O que tu acha, tu e a Priscila? Assim, eu não acho, eu tenho certeza que sim. Cara, já levei a segunda. É melhor encerrar por hoje. Eu tenho certeza que sim. Vende mais, e quando a gente fala vende mais, não é só no sentido monetário da coisa, né? Vende mais o que tu queres passar, qual é a mensagem que tu queres passar quando tu te vestes de uma maneira, ou tu falas o tu, ou tu falas o você, o que tu... A gente aprende isso quando a gente aprende uma língua nova, por exemplo, né? A questão formal, você fala você, vós, me, ser, ou o informal é o tu. E por que a gente aprende essas diferenças? Tem o mesmo significado? Tem um pouco parecido, mas existe a diferença por quê? Porque tu queres te comunicar de forma diferente, né? Com pessoas diferentes. Falar em vendas, a comunicação muito bem aplicada, ela é o fator determinante para você se vender. Você se vende, você vende sua inteligência, você vende sua mão de obra, o seu trabalho. Então, se você se posiciona, você consegue alcançar seus objetivos. E sim, transformador. Você acertar essa comunicação. Pegando isso que vocês falaram, então eu posso resumir que comunicar me ajuda a criar e a desenvolver uma autoridade para aí sim vender algo? Seria dúvida. essa a estratégia? Sem dúvida. Mas como é que a gente cria essa autoridade? Fazendo. Falando, se comunicando, criando referências. No Momento Destrave, a gente atende muitas pessoas, médicos, psicólogos, a área da saúde, inclusive, ela está muito presente. Hoje temos muitos alunos, muitos participantes dessa área da saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, muitos advogados, tem. Mas o advogado, geralmente ele acha que já sabe falar. Sabe falar muito bem. Advogado vou te falar, é difícil, né, cara? Porém eu tenho, mas aí é que tá. Falar juridiquês é uma coisa e falar para se fazer entender para a opinião pública é outra. Exatamente. Cara. Normalmente é o que o Ricardo sempre fala aqui, né? O advogado na rede social, ele fala para outro advogado. Ele esquece que tem o quê? Que consome aí. Que é o quê? Cidadão comum. Cidadão comum. De várias profissões. Inclusive pessoas que não fizeram um nível superior. Que estão no mercado, mas que não fizeram um nível superior. Ou pessoas até que têm uma certa escolaridade básica, mas que precisam entender. Tu falaste do Momento Destrave. Eu quero entender o negócio. Me ensina, me explica aí. O Momento Destrave nasceu como um curso de oratória, lá em 2020, em plena pandemia, início da pandemia, e dentro de algumas brechas até de liberação de eventos presenciais, com uso de máscaras, foi possível fazer 6 edições. Dali, no meio do processo, há 2 anos, eu comecei então, ou seja, tinha 1 ano de oratória com 2 anos dessa preparação do Momento Destrave. Então, era um embrião para esse produto
que está muito mais maduro, muito mais desenvolvido, com novas atividades, com um perfil mais estruturado. E aí veio o Momento Destrave. Então, tem 2 anos que eu trabalho para o Momento Destrave. Ele tem, na prática, acontecendo presencialmente e também na internet, há 1 ano. Então, para vocês perceberem como ele veio sendo trabalhado e amadurecido nesse tempo todo. Veio criando bagagem, né? Isso, mesmo com a minha experiência de 20 anos. Porque eu estava saindo do jornalismo de TV e entrando como uma palestrante, como uma pessoa que prepara pessoas para a oratória. E foi muito importante todo esse aprendizado, todo esse processo, porque hoje, a cada nova edição, a gente também amadurece, a gente muda algumas coisas, a gente recebe o feedback dos participantes, eles são fundamentais nesse processo. Perceber a necessidade das pessoas, né, a cada nova edição. E aí a rede social, a internet, ela vem como um carrão de cena, onde as pessoas só querem praticamente. Tem gente que já chega assim, quero ser autoridade na rede social. Tá na moda essa palavra. Mas, se você não fala bem em qualquer ambiente, você não vai conseguir falar bem na rede social. Então, é uma construção da vida real que vai para a TV, que vai para o podcast, que vai para as redes sociais, que vai para onde você quiser. Para falar em rádio, para dar uma entrevista num jornal impresso. Porque você tem que ter poder de síntese. Você tem que ter raciocínio rápido, você tem que construir frases. Então, não se estender quando falarem, olha, você só tem 1 minuto. Uma palestra, você chega lá, se prepara para 5, do nada fala, olha, o colega faz um faltou. E-mail aí. Então faz 10. Faz em 10. E aí? Cadê o repertório? Como é que você faz para sair? Se você se prepara, você consegue encarar qualquer experiência. Priscila, nesse tempo do Destrava aí, qual a tua percepção, assim, qual é a maior dificuldade das pessoas? É vergonha? É falta de conhecimento? São crenças limitantes? O que tu vê lá? Assim? Autoconhecimento. O autoconhecimento. Confiança em si. Gente, sempre, né? O autoconhecimento, ele sempre permeia tudo na vida, né? E eu tenho, inclusive, buscado isso também pela meditação, porque se você não se conhece, você não sabe nem onde você é forte, onde você é fraco, o que te desestabiliza, o que vai te deixar nervoso. E quando a gente fala em falar em público, isso eu falo, 1 para 1, 1 para 100, 1 para 1000, quem é o outro lado? Não vai importar. Porque um médico, ele atende normalmente 1 para 1. 1 para 1. E se ele não fizer bem feito? Se o nutricionista não olhar nos olhos, se ele não for empático, educado, o que vai acontecer? O paciente não volta. Então, seja 1 para 1, 1 para 1000, saiba como agir nessas situações. Tu achas que essa falta de confiança, tu e a Guissa, vem muito da nossa criação, dos nossos pais? Porque é uma coisa que eu bato muito, das nossas criações e da nossa faculdade, que não nos ensina a comunicar, apenas ser analista, né? Tipo, eu como advogado. Me ensinaram a pegar um caso aí, ver a lei, deu certo, é isso. Mas não me ensinam a falar com o juiz, não me ensinam a falar com o cliente, não me ensinam a falar com outro advogado, não me ensinam a falar com ninguém. Eu tenho uma teoria, sabe onde acontece? O primeiro entrave, que é o que a gente trabalha dentro do Momento Destrave, é um processo inicial de autoconhecimento e autoavaliação. Sabe onde começa isso? Na escola. Ou dentro de casa. Aquela criança mais extrovertida, aquela criança que fala muito, o que a família fala? Fala demais. Bebeu água no chucague, porra. Foi vacinado com agulha de vitrola. Ele não fica quieto. E a criança, ela não tem filtro. Ela é pura, ela é livre. E é nós, família, amigos, vamos o quê? Cortando essas asas. Chega na escola, o que acontece? Vai apresentar trabalho. O que acontece? Todo mundo ri. Se você gaguejar, se você é uma pessoa mais nervosa, se você bota a mão no bolso, se você coça o nariz, se você fizer, vai ser motivo de risada na turma. E isso pode marcar a sua vida para sempre. Por isso que eu falo que no Momento Destrave a gente trabalha esse autoconhecimento, essa autorreflexão. Porque dali você não precisa se limitar. Tu acha que você tem a ver... passou pela faculdade, você se formou, você estudou, você é um profissional de destaque. E por que você vai se limitar tanto? Era onde eu te questionar. Tu acha que tem a ver com julgar e ser julgado? Eu falo muito. Totalmente. As pessoas que têm medo de se expor, de falar, geralmente é porque elas julgam muito as outras que fazem isso. Ela tem medo do mesmo julgamento. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. E a culpa é da nossa evolução humana. Tá profundo demais. É porque quando a gente... Lá no tempo das cavernas, vamos colocar assim, o homem saía para caçar, né? Sim. E o que ele era? Caçado também. Então, o olhar do outro gera medo.
Não só o olhar do outro pelo medo do ataque, mas pelo julgamento, que já é uma outra etapa, de que será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que ele sabe mais do que eu? Será que eu estou me comportando dentro do que é padrão? E quando, no fundo, a boa comunicação ela é o quê? Você como você e as técnicas que a gente tem. E ser confiante, né? Mas a confiança vem com conhecimento, sabedoria e aplicação de técnicas. Mas muita gente tem conhecimento e sabedoria. Só não quer expor. Só não consegue expor. Tem duas questões. Uma pessoa que sabe muito, porém não tem poder de síntese e não consegue se fazer entender, por tanto conhecimento. E tem outra pessoa que, mesmo sabendo, ela não quer se expor. Ela não consegue colocar para fora. Quantos professores, doutores tivemos na vida, mestres, doutores, que mesmo com todos os títulos, a aula não era tudo isso? Aí eu te pergunto... Aí, por causa disso. Isso. Tu consegue trazer alguma experiência dos teus clientes relacionada a isso? O cara que tem medo, é travado, tu vê que o cara sabe. O que segura ele? Então, eu acho... Que precisa levar uns 3 tapas na cara e acordar. Mais ou menos isso que tu acha. Não, então, essa questão do autoconhecimento, cara, como eu falei anteriormente, ela perpassa a nossa vida de uma tal maneira... Eu sempre digo o seguinte, Priscila, que nós somos um único ser, com atuações diferentes. Mas assim, sabe aquela história de fulano é um ótimo profissional, mas como pessoa... Ou então, ao contrário. Não tem como, cara, tu dividir a pessoa no meio e falar assim, esse aqui é o bom profissional, é ótimo trabalhar com ele, mas esse aqui, como pessoa, não. Não tem como, entendeu? Então, porque assim, tu és uma única pessoa com atuações diferentes e quando a gente passa para esse lado do autoconhecimento, que é justamente entender quais são as suas atuações, quais são os teus defeitos, sim, como é que tu pode melhorar essas questões, enfim, envolvendo uma série de coisas, quando a gente vai para frente da câmera e a gente tem dificuldade, a gente precisa entender por que eu não consigo, por que eu travo. O problema é que essa pergunta dói responder, né, sim, cara? E nem todo mundo tá afim de sentir essa dor. E assim, a resposta é, eu não consigo. E na primeira dificuldade, o que a pessoa faz? Recua. Desiste. É muito fácil desistir, né? Porque é um processo. Ninguém nasce preparado dando palestras de 1 hora. Mas aí, o que as pessoas querem hoje? Elas querem fazer o teu curso num dia e no outro dia sair falando. Eu queria ficar falando igual ela. E não é. E, gente, faça um momento de destrave, aplique as técnicas por um período. Por um período. Que dá certo. E vai dar resultado. Não, eu acredito no poder do processo. O processo ele é fundamental. Como tudo na vida. É um processo, mas com técnicas aplicadas, e isso eu deixo a responsabilidade depois mesmo para eles, porque eu entrego as ferramentas e mostro o caminho. É igual professor. Exatamente. Eu ensino a disciplina, vá em casa, estude e venha fazer a prova. Tu chegaste nesse momento de destrave, Priscila, depois de 20 anos atuando no jornalismo, 10 anos só de JL1. Então, assim, a pessoa quer chegar lá bonita... E no outro dia já está fazendo um blog, videoblog. Tipo, entendeu? Eu quero ficar falando igual ela agora, amanhã. Tipo, acorda, caralho. Essa história de comunicação, tempo de jornalismo, eu lembro que, por exemplo, na faculdade, a gente aprende na matéria de telejornalismo, lá ficar na frente da câmera, como se portar, vai lá, fala. Só que hoje em dia o jornalismo mudou muito, né, Priscila? Muito. Então, assim, a Priscila tá lá, primeiro, que ela tá representando ali uma comunidade, né, que é a população. Então, ela precisa sentir as dores daquela população, ela fala para representar aquelas pessoas. Virou personagem, na verdade, da matéria em si. Porque eu lembro dessa época, ele era tava ali mediador, parado, era só mediador. Mediava, você só transmitia a notícia, sem emitir opinião, sem muita entonação, sem interpretação. Hoje, quando volta um caso que gera indignação e que, pela opinião pública, é errado, uma rua que alaga, uma ponte que desaba, isso... Um prédio que cai. Isso gera uma comoção. Se você não tiver emoção, parece que você não está ali. Pra mim, não cria nem empatia. E é a mesma coisa nas redes sociais. Também. Se tu não comunicares a tua emoção para tocar a outra pessoa que está te enxergando, também vai ser igual aquele jornalista lá da década de 80, entendeu? Eu lembro realmente, cara. E essa robotização, ela é muito natural dentro do processo de quem começa a se expor mais na oratória. Essa robotização, ela é um problema. Mas por quê? Porque todo mundo cria esse automático. Tipo um personagem. Ele é o neutro. Eu preciso decorar, transmitir e me livrar.
Isso é a robotização. Você tá me incomodando, tá doendo, eu quero me livrar logo. Eu quero me livrar, então eu faço automático. É a robotização. Só que não é assim que funciona. Pra gente conversar, a gente tem o quê? Entonação, pausas, respiração, expressões faciais, gestos, que tudo isso está compondo para eu convencer o outro lado. São muitas variáveis, né? Muitas. Essa questão do Ocidente aqui, de dividir as coisas para ficar didática, é o que para mim acaba com tudo. Porque tu tem que estudar uma oratória, tu tem que estudar vender, tu tem que estudar o que tu vende, tu tem que estudar finanças. Pô, mas é tudo interligado. Não tem como deixar de lado as coisas, né? E por que não tem esse curso na porra da faculdade? A faculdade não ensina a gente a ganhar dinheiro, vamos Não combinar, ensina. né? A trabalhar para os outros. Essa é a grande questão. Priscila, tu falaste uma coisa lá atrás, tu falaste assim, cara, nem todo mundo tem um poder de síntese. Tem gente que é mais prolixo e tudo mais. Aí eu te pergunto, todo mundo consegue se comunicar, ser sucinto, ser conciso? Todo mundo consegue com a técnica certa? Se trabalhar por isso, consegue. Porque o conhecimento, esses profissionais têm. Você tem um conhecimento, mas você tem como o quê? Resumir. Basicamente, você tem que ter uma ideia central e você tem que ter o objetivo. O que eu quero dizer. Isso está na tua cabeça bem E aí automático você pode já. inicialmente escrever. Claro, a gente já, depois de muito treino, já começa a fazer mental. Mas depois você faz uma estrutura. O que eu quero? Como que eu vou dizer isso? E aí começa. Texto grande, vai reduzindo, vai reduzindo. Lembra do trabalho que a gente tinha que fazer dos tópicos para depois explicar na sala de aula? Basicamente é isso. Com variações, atualizações, mas é basicamente isso. É você ter o objetivo. E a primeira coisa é passar a mensagem. O que eu quero é isso. Depois você vai contar a história, depois você vai passear, depois você vai abrir parênteses. Passa a mensagem primeiro. Cara, são técnicas. Eu sou muito fã de contar história para passar mensagens. Eu acho que o storytelling está muito na moda hoje em dia, né? Bem feito, ele passa mensagens bem tranquilas e de forma até mais empática. Tu chega a ensinar essa questão de como criar storytelling, de como realmente aquela informação virar uma história. Porque quando vira história fica mais fácil de entender, que, inclusive. Entre parênteses, né? já é o que o jornalismo faz há muito tempo, Sim. né? Contar histórias. Eu acho que só botar histórias reais. Uma capa nova. É, um nome novo, talvez. A gente tem esse tópico, porém, dentro de uma carga horária de 8h30 às 5 da tarde, Não o dá pra aprofundar, universo né? que é a comunicação, nós mostramos a importância do storytelling dentro dessa comunicação. Mas como o momento de Destrave está crescendo e está amadurecendo, nós vamos lançar agora, até o primeiro semestre, final do primeiro semestre, um novo modelo, que é prática. A gente está lançando em primeira mão essa informação. Que é prática. Segura, Gerson, segura. Quem participa do Destrave já está Já acompanhando e já sabe que a gente está com essa nova etapa. E o que ele vem trabalhando? A prática. Então, você vai fazer 100% a programação. Tudo. Tudo que envolve. Tu vai ser acompanhado. Podcasting, redes sociais, o storytelling, você vai fazer. Tanto que vai ser uma turma menor, a gente não consegue fazer esse atendimento inicial de 40 pessoas, que é o que a gente tem hoje, e vamos fazer, tanto que um dia talvez não dê, acho que vai ficar em 1 dia e meio, para conseguir realmente mostrar o como. E fazer, e repetir, e voltar, e pontuar, e aperfeiçoar, sabe? É porque eu te falo muito, né? Repetição gera excelência. Tem que fazer. Isso. Hoje a gente está aqui nesse modelo de podcast um pouco mais aperfeiçoado, vamos dizer assim, né, Issa? Mas o primeiro que a gente gravou foi 7 minutos. Uhum. A gente não sabia mais ou menos nem nada o que falar, nem o que fazer. De repente, agora a gente só grava de 50, 40. Ótimo. Então a gente já está pegando, como tu falaste, ganhando corpo, Sim. pegando o jeito. É a experiência, é a repetição. E é a paciência que as pessoas precisam ter. Disciplina, paciência para construir algo. Persistência não é do dia para a noite. Cara, nunca vai ser. Claro, se você lê, se você se prepara, se você se organiza, se você é uma pessoa que busca, você pode abreviar um pouco mais. Mas é durante essa construção que você cresce também, você aparece. É esse que é... Que é o X da questão. É o X da questão, porque a internet, o mundo atual, parece que é tudo para ontem. É, né? o A gente vê os imediatismo. fenômenos da internet, parece que a pessoa dorme de um jeito e acorda de outro. Uhum. Não é assim que funciona. Principalmente as novas gerações, né? Que vêm Viralizar é uma coisa muito que... mais rápido. É muito fluido, né? Agora, como é que a comunicação consegue impactar nesse mundo tão rápido assim? O que tu acha que a pessoa tem que fazer? Porque assim, eu sou um cara que eu gosto de me comunicar muito com print. Eu dou informação muito escrita. Eu gosto de me comunicar da forma escrita.
Tu acha que a comunicação é só aparecer em vídeo? Ou realmente existe técnicas para outro tipo de comunicação? Para fotos, para legendas, para informações? Eu acho que tudo tem seu formato. Como televisão, a gente também traz algumas coisas. Na rede social também. E o universo da rede social, ele é tão extenso que fica até difícil. Mas tem. Nos stories, você faz foto, e você mescla um pouco de vida social com vida pessoal, com vida profissional, com tudo aquilo que vai montando aquele. E o que agrada ao outro é quem se identifica com você, com a sua verdade, com a sua atividade. Então é muito falar que tem um formato aí fechado. Cara, eu não acredito em receita de bolo. Existe um rumo. E aí, se não deu certo por aqui, a gente pode ver por ali o que engajou mais ou menos, que horário que foi, em que dia foi, enfim, tudo vai depender. A gente ainda, a internet a gente tá tateando, né? Tá todo mundo tateando aí para entender qual é o algoritmo, qual é a ideia central, e eles vão deixar a gente cada vez mais antenado. Se posta mais fotos, se posta mais vídeo. Isso, então a gente não sabe exatamente. Tem público, a depender do perfil, que vai gostar mais de alguma coisa. Sim. E aí você precisa entender a sua fatia do mercado também. A gente não vai estar para o mundo inteiro. E muitas pessoas chegam no momento de estrago falando assim, mas eu vejo profissionais falando mentiras na internet e as pessoas acreditam. Isso já é um problema dessas pessoas que acreditam na mentira. Porque você, enquanto conhecedor de um assunto, profissional de uma área, não cria a sua autoridade e atrai essas pessoas para perto de você com a verdade? Aí as pessoas ficam... Em vez de você se incomodar com a fake news, que incomoda sim, porque é preocupante, faça o seu. Faça o seu muito bem feito. Leve a faça verdade. o seu bem pensado, planejado e com referências. E aí você não vai ter preocupação com aquele que está ali. E com técnicas, né? Aí é onde eu quero chegar. Técnica, iluminação, áudio, enquadramento. É muita coisa. Tudo vai comunicar. É muita coisa. Eu não posso querer chegar no outro com um ambiente escuro, com um áudio péssimo, em que meu enquadramento tá medonho. Não vai chegar. É muita coisa para estudar, né? É muita coisa para passar. Para nós, que eu falo assim, todos nós somos empresários, no sentido de que eu preciso saber me vender. Porra, eu tive que estudar edição de vídeo, áudio, fotografia. Querendo ou não, a gente tem que tirar foto boas. E foto boa é legal de se ver, né? Faz sentido, tudo comunica. E, porra, foram 7, 8 anos nisso para chegar onde eu cheguei hoje, vamos dizer assim. E aí chegam pessoas querendo aprender isso. E onde eu quero chegar, Issa? Como é que tu passa toda essa informação para os teus clientes, cara? Na questão de comunicar. Porque eu sei que é difícil, né? As pessoas querem tudo para ontem, como a Priscila falou. Porra, eu não tô tendo resultado, não chegou nem um cliente no meu Instagram, o cara começou a ter um mês. Não vai ter, velho. É muito difícil. Aí como é que tu comunicas isso pro cliente? Como é que avisa? Então, assim, na primeira reunião com o cliente eu já falo, olha, eu não trabalho com milagres. Eu trabalho com técnicas e eu preciso contar contigo. Porque, assim, o Instagram ou qualquer outra rede social é da pessoa. Por mais que eu ajude, contribua ali fazendo uma arte, ajudando numa legenda, ajudando a produzir aquele vídeo, mas o Instagram é da pessoa. Precisa comunicar a visão de mundo dela. A visão de mundo, exatamente, a visão de mundo dela. Eu não tô dentro da cabeça da pessoa, entendeu? Eu não sou ali um divertidamente que tô lá, não sou. E tem dali em diante, mas existe uma história dessa pessoa também, que Sim. tem que estar ali sendo contado, porque é muito fácil às vezes mecanizar e dar para um profissional e você vê que o perfil é só produção, mas Exatamente. você não vê essência, sabe? E Você aí no final ali de 3, 6 meses, no final de 3, 6 meses a pessoa vai falar assim, mas assim, não fiz uma venda pelo Instagram. Eu não converti em um serviço pro meu trabalho, entendeu? Então assim, primeiro que não é nesse tempo que a gente vai conseguir, de fato, fazer uma coisa assim, porque as pessoas precisam entender o que é teu serviço, quem és tu no mercado. Tu tem que ter história, né, pô? Tem que ter história. E a rede social, gente, é uma rede social. Você precisa se conectar, você precisa socializar com as pessoas. Não é só lá, postei meu card, tá ótimo, vou dormir. E nem mandar foguinho pra aquela foto do biscoito, né? Exatamente. Por favor, não façam isso. Ainda existe isso. Gente. Existe. Graças a Deus, nunca mais recebi. Pô, existe. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil do meu trabalho talvez seja convencer essa pessoa e ajudar essa pessoa a mudar a forma de pensar. De que eu não sou a pessoa que vai fazer o trabalho dela, né? Eu tô ali para contribuir com o trabalho que ela quer. Eu vejo assim, cara, a gente tem a tendência de terceirizar a nossa vida, né? Porra, eu vou contratar, sei lá,
um gerente para tomar conta do meu dinheiro, ou então eu vou assinar minha carteira porque eu vou ter horário para entrar, para sair, eu vou contratar guiça para tomar conta do meu Instagram. Cara, quanto mais tu terceiriza, menos resultado tu tem, não é verdade? É igual tu contratar uma equipe para te filmar e tu fazer aquele vídeo, como tu falaste, robotizado, não passa uma porra de uma informação, não vende. A vida adulta é difícil, não é fácil não. Se autogerir é complicado. E sair dessa bolha que a gente foi criado, porque é isso. Desde a faculdade é essa história. Te dá um conhecimento e vai lá e faz. E te treina para trabalhar para outra pessoa. Não, e vai lá e faz, né? Como você vai fazer, aí já é uma outra questão. Mas é muito difícil o processo de amadurecimento, de conhecimento. E a gente também não tem o domínio de saber de tudo. Mas se você tiver interesse em entender basicamente, você vai avante. Aí eu quero pegar uma fala tua que tem uns 2 minutos, falaste assim, eu nunca mais recebi esses foguinhos. Onde eu quero chegar? Não quero que a pessoa mande foguinho pra ti. Não mandem, pelo amor de Deus. É que pra mim hoje tua comunicação é muito intencional. Sim. Tu sabes o que tu queres comunicar. Não adianta nada pra mim tu saber fazer, tu saber te comunicar, falar como tu falar bem, né? Postar como tu posta bem, vender como tu vendes bem, mas comunicar coisa errada, tipo uma foto de biquíni ou na praia bebendo, comunicar. Mas é errado pra quem? Não, né? Porque assim, a gente não pode Sim, também... não, a minha fatia, eu tô falando sobre o meu mundo. É onde eu quero chegar. O meu reinado, o meu Instagram. É onde eu quero chegar. O que tu queres passar, tu passas bem. Sim, sim. Tu não mistura, né? Porque tu não recebe mais, porque tu não postas essas coisas que incentivam as pessoas a chegarem contigo. Acho que eu nunca nem postei. E sempre assim, mesmo em ambiente de lazer e tal, ainda... Eu postei recente no feed aquela foto que eu tô no Kombu, pensei 1000 vezes, porque eu tô ali realmente num momento de lazer, tava muito distraída, feliz da vida, fim de tarde, Kombu. Mas aí eu olhei, algumas não foram, né? Eu só escolhi 2, e ali estou eu, sem maquiagem, no fim de tarde, entre amigos, curtindo o pôr do sol. E aí, de vez em quando, se permitir também é bom dar uma quebrada. É legal. Até para as pessoas não te olharem somente como aquele profissional, porque você não é só essa fatia de você é plural, você tem porque eu vejo seu momento família, você tem um momento com quem você tá, você é multi. com o marido, com o namorado, você tem o seu momento entre amigos. Eu tenho uma amiga que eu fico bem chateada com ela fala assim... Não, dá nome, eu gosto de saber de nome. Ela fala assim, a Priscila é bipolar. Com todo respeito às pessoas que têm o diagnóstico, mas assim, ela fala assim, não, porque no trabalho e no lazer, eu falei, no jornal, se as notícias ajudarem, a gente sorri. Tem leveza, tem brincadeira, a gente brinca, eu e Lissa. Mas quando não tem o que sorrir, como que eu vou sorrir? É incompatível. E quando eu estou entre meus amigos, o que acontece? É só a vida boa, é só a alegria. Então, por isso que eu sou mais leve, eu estou de folga, então eu posso sorrir mais, gargalhar, entendeu? Então, não é que eu tenha dupla personalidade. Essa é maturidade, né? Eu só tenho que saber como eu me comunico, a depender de onde eu estou. Não, isso pra mim é maturidade. Com intencionalidade. Pô, tu tá como falando de uma notícia ruim, tu vais comunicar com a atenção que a notícia precisa. É basicamente isso aí. E agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre técnicas. Vocês conseguem me ensinar uma técnica agora? Me ensina, Guissa. Isso é o que é a Priscila. Não, vai, Priscila. Mas qual é a técnica? Não, então me fala. De como resolver? Não, de como me comunicar. Tipo, hoje, Ricardo, tu estás falando o L errado. Sei lá, Ricardo, a voz é uma coisa. Tu estás te posicionando errado, tu tá muito agressivo. Sei lá, alguma técnica. Sabe algo simples eu quero aprender que as algo novo. pessoas costumam não fazer? Olhar nos olhos. Se não olhar nos olhos, não conecta. Você perde conexão e você perde credibilidade. Porque o que acontece quando a pessoa desvia o olhar? Ela tá o quê? Mentindo. Então, se eu estou falando para você algo, eu quero que você me entenda, é olho no olho. Imagina eu vender para você alguma coisa, eu só faço assim, ó. Fico vendendo com produto e eu só olho o produto e tal. Eu mal olho para você, é um olhar meio assim. Eu não vou convencer. Porque se eu não acredito nisso que eu estou oferecendo para você, você também não vai acreditar. E é a mesma coisa nas redes sociais, viu, gente? Quando a gente grava, tem que olhar para a câmera e não para você. Olha para a câmera aqui. Imagina, sou eu que fico... Imagina, tu estás olhando para outra pessoa que está te enxergando ali, mesmo que tu precises de um dispositivo para falar com ela. Então olha para a câmera. De TV, para mim a câmera é o mais importante. Então até em podcasts eu dou uma passeada sempre, porque eu sempre acho que tem uma necessidade de olhar, olho no olho. Olho no olho,
Cara, essa Aqui eu me conexão. policio para não olhar. Engraçado, o podcast não tem essa necessidade, então eu fico me policiando para não olhar, mas de vez em quando eu dei uma olhada. Fica olhando pra gente. E Priscila, me fala, pra quem tá começando agora, pra quem quer, tipo o Vitor tá aí, veio só acompanhar a gente, Ah, que legal. e tá começando agora nessa pegada de se comunicar, de internet e tudo mais. Isso, e Priscila, começa por onde? Pra aprender a se comunicar. E aí, Priscila? Primeiro é essa autoavaliação, porque cada pessoa está num nível. Eu tenho a minha história, você tem a sua, você tem a sua. Eu tenho meus entraves, você tem suas facilidades, ela tem um potencial. Entende como é que funciona? Então, autoconhecimento é básico. E disso é querer fazer, é acreditar em si. Porque quando você se conhece, você pode o quê? Trabalhar a favor e contra. O que te atrapalha, o que te ajuda, e você vai nessa maré crescente. E faz o E destrave. faz a diferença. Faz o destrave e faz a diferença depois. E é isso, depois dessa aula. Olha, sobre isso, de como é que a gente começa, me fez lembrar que, primeiro que eu sou geminiana, já começa por aí, eu começou. falo pra caramba. Canceriana. Eu falo pra É caramba. pra falar meu signo que eu falo. Não, capricorniano não conta, vai. Ó. E assim, quando eu era criança, a minha mãe, outro dia eu postei pelo Dia do Jornalista, eu acho, e aí ela falou assim, eu sempre soube que tu seria jornalista. Mesmo que a minha mãe nunca tivesse me incentivado, nunca teve um jornalista assim que eu tive contato na minha família, porque tiveram outros anteriores que eu não conheci. E aí, mesmo sem esse estímulo dentro de casa, a mamãe dizia que quando ela chegava da pós-graduação, eu estava assistindo o jornal e eu chegava para ela e contava todas as notícias do jornal. Então, eu acho que eu tinha ali já uma predisposição para, né? Mas quando eu fui fazer jornalismo, ou comunicação social, eu jamais pensei, na verdade, em fazer jornalismo. Nunca tinha pensado. Eu, na verdade, tive um sonho e aí eu fui assim, não, beleza, eu vou fazer jornalismo. Eu nem sabia o que me esperava. E aí, a partir dali, claro que a faculdade ajudou a gente a compreender algumas coisas, mas foi só na jornada mesmo que eu fui aprendendo o que eu queria e o que eu não queria mais na minha vida. E isso, eu digo que eu queria o que eu não queria, tanto profissionalmente falando, o que eu quero a partir desse momento na minha vida, quanto quais as pessoas e comportamentos que eu não quero mais, que isso também está agregado. Então, para eu estar num ambiente de trabalho, hoje, por exemplo, trabalhando no G1, eu sei como eu quero ser tratada e por isso eu trato as pessoas da mesma maneira que eu quero ser tratada. E a gente pensa assim que isso não está interligado, mas está tudo interligado. Então, quando a Priscila fala de autoconhecimento e autoavaliação, a gente precisa pensar nisso tudo. Talvez revisitar um pouco a nossa história e pensar em que momento eu tive ou não aquele estímulo, ou lá quando eu era criança, eu gostava de fazer o quê? Isso é uma pergunta que eu faço para os meus clientes. Quando tu eras criança, tu gostava de fazer o quê? Eu via pequenas empresas de grandes negócios. Tinha esse programa. Sensacional, né? Sempre foi. É um programa maravilhoso, um programa A gente maravilhoso. sempre sonhou, acho que todo mundo falando, nossa, Aparecer eu lá. tive essa ideia, nossa, que ideia maravilhosa. É isso mesmo. Então, assim, fazer essas revisitas, sabe, uma reavaliação das tuas potencialidades, eu acho que isso é muito necessário e a gente não faz, com a desculpa de que a gente não tem tempo. Então, se tu não tens tempo para ti, para o teu negócio, por que um terceirizado que está fazendo ali a tua comunicação precisa ter para ti? Cara, porque eu acho que é muito mais fácil. Se der errado, a culpa não é minha. A culpa é do terceirizado. É justamente isso, né? Porque é mais fácil o paga e cobra, né? Paga e cobra no Exatamente. sentido, paguei, eu vou cobrar o retorno. E se não der retorno, eu troco. E aí eu vou trocando. E aí sempre o problema vai e parece que o continuar. problema é do contratado. São os outros. Quando, na verdade, é o contratante. É igual aquele cara que namora o mesmo tipo de mulher. Porra, nunca dá certo. Aí tu vê as últimas, sei lá, 10 namoradas do cara, tudo igual. Mesmo estilo, mesmo jeito de pensar. Cara, eu bebo bastante isso. água. Eu queria mais uma água, por favor. Gabi, pega lá, por favor. E isso é muito comum, né, da gente ver os padrões se repetindo. E aí a pessoa, ela sempre fala assim, mas por que fulano de tal? Porque não deu certo? Porque é a última agência? Porque não sei o quê? E a pessoa não se faz uma autoavaliação. Cara, por que sempre esse problema está aparecendo na minha vida? Por quê? E é sempre o mesmo, será que não sou eu? As pessoas não costumam se perguntar, será que não sou eu? Né? Mas quando tu realmente fazes essa pergunta, aí a coisa vira. É a bendita da chave que vira.
sabe que... Sair dessa bolha é falando difícil. sobre faculdade, quando eu entrei também em comunicação social e fiz habilitação em jornalismo, eu nem sabia se eu ia fazer jornalismo ou publicidade. Entrei na UFPA nesse tempo, que ainda entrava todo mundo em comunicação e depois que dividia. Escolhia no final, né? Escolhia depois de um ano e meio, fazia um ano e meio básico, todo mundo junto, e depois tinha que decidir. E podia continuar, né? Algumas pessoas continuavam. E lá dentro, eu fui, tudo que apareceu eu fazia, tá? Oficina, seminário. Eu estudante, também. só estuda e Tempo sobrando. vai fazer alguma coisa útil. E eu me meti em tudo. Tudo que aparecia, principalmente se fosse gratuito, eu estava lá participando. Pagava uma taxa, pedia dinheiro para os meus pais. E ia. E nesse processo, já dentro da universidade, teve uma oficina de redação jornalística. Falei, eu vou fazer. Quando eu cheguei nessa redação, nesse local, as duas pessoas que organizavam falavam assim, tu és a cara do telejornalismo, tu tens que fazer. Aí eu olhava assim, como quem estivesse falando assim, algo além, né? Aí eu olhava. E aí, a partir dali, eu comecei a olhar com bons olhos para o telejornalismo. Porque até então, para mim, era jornalismo depois. E fazer telejornalismo é muito diferente para todos nós. Mesmo com redes sociais e tudo que a gente tem, a TV em si, ela ainda tem esse fascínio, esse ou glamour essa por trás. Distância. Talvez uma distância pela tecnologia, por tudo que tem. E eu fiquei, e várias pessoas começaram a falar. E aí eu comecei a estagiar e todo mundo falava, até assim, tens que ir para a TV. E eu ficava, meu Deus, o que estão vendo em mim, né? Fui fazer teste, primeira vez para repórter, não passei, aí depois perguntaram se eu queria fazer para produção, fiz, passei. Fiquei um ano como produtora, aprendendo, aí apareceu novo teste um ano depois para repórter. Fui lá, fiz, passei. Então tudo também tem seu tempo. Imagina se eu tivesse entrado daquela primeira vez como repórter, nossa, eu acho que eu não estava preparada. Certeza que não estava, tanto que não passei no teste. Mas de um ano depois, já na produção, lá dentro, vendo como as coisas aconteciam, melhorei e pude ir para externa. Da externa, quase 6 anos, fui para apresentação. Nesse processo de externa, eu já comecei a apresentar o Liberal Comunidade, que foi uma grande escola também. Nossa, ficava muito nervosa, não sabia muito bem o que falar, mesmo estudando. E é esse traquejo que você começa a ter. Essa e não bagagem ter medo de do dia a dia. E saber perguntar e conseguir tirar daquele entrevistado. É experiência. Priscila, tu modelaste alguém? Como assim? Tu tinha alguém como exemplo, no sentido de modelar? Sim. Eu já pensava que era outra coisa. Porque modelar na minha época, eu modelei, tá? Eu desfilava, eu fazia foto. A Priscila foi modelo, nos anos 90. Eu joguei uma coisa, peguei outra. Modelar, e eu fiquei, como ele descobriu? Então, assim, como modelo sempre. Nossa, a gente vai desde Marília Gabriela, Glória Maria, Fátima Bernardes, Renata Vasconcelos. Tu achas importantes isso? No teu processo, no nosso processo de aprendizado? Disso tudo é você se espelhar e não copiar. Cara, perfeito. É o que eu falo. Sabe? A gente tem que ter um incentivo, alguém que é uma referência. Fala assim, essa pessoa me inspira. Nossa, o que ela faz é muito bacana. E por que não se espelhar? Mas copiar, não. Somos indivíduos. Faz com o teu jeito, né? Faz do teu jeito. Eu bato muito na personalidade no momento de estrave. Porque as pessoas chegam assim, eu quero falar igual a você, né? Chega e fala, seja você. Encontre o seu ambiente confortável, encontre com as suas técnicas, né? Como você vai desenvolver. Porque, inclusive, com as ferramentas que nós damos, cada pessoa vai aplicar de uma maneira. Sim. Ela pode escolher porque ela está em um degrau diferente. Aplica ou não, inclusive, né? Se estiver preparado ou não. Exato. Às vezes já está com ela esse conhecimento. Então, ela já não vai mais precisar colocar aquilo. Mas tem muita coisa nesse processo que você pode limpar. Elimina. Já temos 50 minutos de conversa? Passou rápido, não, 40. Então, já estamos na reta final. Então, limpe o que você puder limpar. Incorpore o que você puder incorporar. E só vá jogando o que é novo para conseguir administrar. Entendi. Cara, para terminar, a questão sobre comunicação e agências. Não sei se vocês se sentem confortáveis, mas eu acho que o modelo hoje de agência, ela tá meio que indo para tá acabando. Ela está numa reta final. Até pela forma de se comunicar, que é muito engessado, que é muito, tipo, padronizado. O que vocês acham? Tu acha que a comunicação tem que ser mais personalizada? Independente de qualquer ambiente e de qualquer serviço, hoje estamos caminhando para isso. A fatia da rede social é exatamente isso. O que eu gosto. São microcanais, né? Cada um com sua... O que eu gosto, aí vem para mim. É o que eu sigo, é o que eu dou like, é o que eu vou assistir. E a internet é isso. Do mesmo jeito que ela é plural,
ela tem os seus grupos, Ela é são única. nichos. E aí você tem que achar o seu caminho. Onde é que eu quero chegar? É aqui, então é para cá que eu vou falar, é aqui que eu vou dialogar, é com essas pessoas que eu vou trocar, vou me identificar, entendeu? As pessoas acham que a internet é chegar e tô no mundo e o mundo... É uma grande no comércio aqui, né? Sim, não, e não é. Você tem que entender para poder acertar o caminho. E Priscila, o Destrave, vamos para reta final já, tá acabando mesmo. Uma pena, inclusive. Pena, Uma pena. Precisamos até de 2 águas. Olha aí. Falamos muito. O momento de Destrave tem quantas vezes no ano? Fala um pouco do teu negócio, porque infelizmente esse episódio vai sair depois do próximo momento. Mas para quem quer acompanhar, Mas onde vai ter acompanha, quanto tempo tem? É uma coisa bimensal, trimestral? Como é que é? A cada 2 meses. Tem. Desde junho do ano passado, fizemos o primeira classe. E assim, dá uma média de 2 meses e meio. E a gente vai ajustando também dentro da agenda do ambiente que a gente faz e da agenda da vida. Porque às vezes tem feriado, às vezes está de férias. Mas 5 vezes no ano tem? Sim, sim. Do ano passado para cá, 5.0. Exatamente fechando esse quase um ano. A gente deve fazer o próximo lançamento até o final de junho, que é esse novo produto, e já deve ter o 6.0 em agosto, porque julho a gente não consegue fazer. Belém para. A gente não consegue fazer, infelizmente, mas tem uma demanda muito grande do interior do estado. Então, se a gente sentir que tem participantes querendo vir no final de semana de julho, a gente pode pensar também nisso, não tem problema nenhum. Fica a dica. Ficou do último evento lista de espera, porque a gente não conseguiu. E aí a gente preencheu logo de início já o 5.0 e estamos nas últimas vagas agora. E para te acompanhar, na internet, onde é que é? O Momento Destrave tem Instagram próprio? Como é que funciona? Tem o @Momento Destrave, tem o meu @Priscila S. Castro. E eu estou sempre em contato com as pessoas para trocar ideia, passo o contato do WhatsApp também, do Momento preferem esse contato via WhatsApp. E a gente conversa sempre, tem uma equipe, são 5 pessoas focadas 24 horas, somos 3, mas aí quando tem um evento a gente amplia a equipe para dar um suporte para os participantes. A gente quer gerar a melhor experiência dentro de um momento que é divisor para muita gente. Eu já ouvi relatos assim recentes, as pessoas falaram, a partir do Momento Destrave eu consegui acreditar na minha oratória, no meu poder de comunicação, porque eu não acreditava que eu era capaz, eu não sabia como fazer. E é isso, a gente quer só que as pessoas se comuniquem cada vez melhor, que elas possam ganhar o mundo com isso, seja na internet, seja no consultório, seja na sala de aula. Muitas pessoas fazem 2, 3 vezes e a gente fala, basicamente o conteúdo é o mesmo, eu quero viver a experiência de novo. Nós temos várias pessoas que já estão indo para o 3º evento e a gente fala, olha, vai ser o mesmo. Daqui a pouco vira monitor no evento. Já é o mesmo conteúdo. Não, mas eu vi que a caneta mudou, eu vi que os slides mudaram, eu vi alguns exercícios que não... Porque a gente vai aprimorando, vai mudando. E isso é interessante também. E aí a gente fala, então fique à vontade, mas já estamos antecipando que o miolo... Não reclama. É basicamente tipo, 90% é o mesmo. Não, a gente muda até um pouco mais, porque a gente tem tanta história para contar que eu não consigo nem às vezes repetir as mesmas histórias. Eu lembro de história. Tem muita coisa orgânica também ali, o que eles me entregam, o que eu dou de volta. Porra, é uma grande experiência. Eu fico assim muito feliz, é um dia inteiro em pé falando, faço vários exercícios para manter essa voz e a gente sai de lá muito satisfeito com o retorno das pessoas. E o que eu quero é isso, cada um caminhando e crescendo. E aí eu falo, as pessoas às vezes marcam, né? Graças ao Momento Destrave, aí eu reposto. Cara, que legal. E assim a gente vai criando essa rede de comunicar. Literalmente sem medo, tu estás mudando a comunicação daqui. Sem dificuldade, sem medo, com todo mundo sendo capaz de fazer isso. Não é só jornalista, não é só advogado, não é só professor. Todo mundo pode fazer. Para todo mundo. E tu, Issa, me conta um pouco de ti. O que tu queres falar agora no final? Queres vender o quê, Issa? Não, gente, eu não quero vender nada. Tá? Por favor, ela não. Eu compro. Então, assim, é legal de ver a Priscila falando isso e de ver também uma outra Priscila, entre aspas, que é além da Priscila do JL1, né? E a gente está tão acostumado a ver a Priscila na TV e aí a gente enxerga a Priscila, enfim, seja o nome que for, seja empresária ou empreendedora. Cara, eu tô impressionado e encantado com a Priscila empresária. Ah, obrigada. Porque a gente percebe que existe um papel social da Priscila enquanto jornalista, mas existe um papel social da Priscila enquanto pensadora de comunicação e que ela enxergou que na habilidade que ela possui, ela consegue ajudar outras pessoas, né? Então, isso é o empreendedorismo, né?
É a gente pensar em como a gente pode solucionar o problema de outras pessoas. Cara, isso. Isso é empreender. E eu acho que todo mundo que está aqui, inclusive Gabi, Gerson, o Vitor, aqui no backstage, vocês não estão vendo, todo mundo pode ter esse papel social, pode ajudar outra pessoa a solucionar um problema que você com certeza está apto a solucionar. E só complementando, além do momento de destrave, turmas abertas, fazemos mentoria, atendimento em grupos menores, individual. Tem como levar um momento de destrave para empresas. Nós já levamos para várias empresas, para a Câmara Municipal no interior do estado. É um modelo que se encaixa em todas as áreas profissionais. Todas. Na vida. Na vida. É para a vida. Eu digo que não é só... As pessoas vão muito também. Eu quero para a minha área profissional. Só que quando você entende a comunicação, você muda as relações. E aí são todas. Comunicação não tem como não se apaixonar, assim. Tu acha isso? Tu lembras que no primeiro vídeo que eu gravei aqui, tu perguntaste alguma coisa de comunicação e eu falei assim, eu sou apaixonada por comunicação. Lembro. Foi o meu primeiro vídeo desse Instagram que eu tenho hoje. Do novo, né? E envolve psicologia, neurociência, fonoaudiologia, tudo está interligado. A gente nasce se comunicando, né? Desde antes de nascer, no útero. Cara, tá muito profundo. Tá muito. Tá vendo a importância da comunicação? Não, é importante. É isso. E eu vou te falar, hoje eu já te modelava, isso eu preciso confessar pra ti. Porque pra mim hoje aqui em Belém, pra mim não tem quem venda na internet melhor que tu. Obrigada. Pela forma que tu Obrigada, comunica. minha equipe. É verdade, porque tu não vendes no online. O online pra ti é apenas o meio pra tu venderes lá no teu momento. Sim. E a gente tá no processo de criar mentoria aqui no Grupo Polaro, que pra mim faz muito sentido o teu modelo. Então, e hoje eu vejo que realmente tu vives o que tu vende. Porque pra mim vender é coerência, né? Não tem como tu... Se não fosse coerente, porra, algo está errado. Inclusive eu falei isso ontem pro Vitor, que vender é coerência. E tu é muito coerente, cara. E assim, parabéns e obrigado pelo teu tempo aqui, Priscila. Obrigado por ter vindo mesmo. Gerson, alguns recados temos, né? O de sempre. Pessoal, eu já fiz uma vez, né, Gerson? Porra, compartilha isso aqui, cara. A gente gasta tempo, usa tempo dos outros aqui, porra. Compartilha com amigo, com parente, com a Maria Flor. Faz ela escutar isso. Olha, agora eu posso, né? Agora pode. Não, compartilha só quando cortar, comigo. eu vou... Tô de olho. Agradecer também a Gabi Monite, eu acho que eu acertei o nome dela. Gourmet, que mandou esses macarrões pra gente. Uma delícia, inclusive. Não pode comer antes de falar em público. Não pode? Só depois, quando cortar a gente... A gente pode. Gabi, obrigado mesmo. E pessoal, não esquece, dia 1º 10 de cada mês, tem o nosso podcast lá, que é feito... 10 e 20. Obrigado, isso. 1º 10 e 20 de cada mês, é falta de açúcar o nome disso. 1º 10 e 20 de cada mês, tá lá, compartilha com os amigos. Priscila, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, contato via Lissa. Issa, obrigado novamente. Nada. E é isso, pessoal. Abraço.